Ei, você aí, que olha para uma tomografia computadorizada de crânio e quer sair correndo. Ou então que não sabe diferenciar as ponderações de uma ressonância magnética. Eu tenho uma boa notícia. Estou trazendo aqui dicas valiosíssimas para afastar de vez os seus medos da neuroimagem. Você duvida? Então vem comigo. Fala moçada, tudo bom com vocês? Já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, dar joinha no vídeo, ativar as notificações, porque como vocês estão vendo, a gente está produzindo muito conteúdo bacana aqui para o YouTube. Bom, gente, vamos falar do arsenal diagnóstico que a gente tem à disposição quando se fala de neuroimagem? 4, ó. Raio-X, ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética. Raio-X deve ter pintado uma interrogação aí. Com certeza você já pediu um raio-x de cervical naquela série trauma do paciente que chegou lá no hospital de trauma para você. Tá cada vez mais proscrito. Com o incremento das tomografias computadorizadas, cada vez menos as pessoas vão aprender a solicitar um raio-x de cervical. Mas é só para comentar mesmo. A ultrassom, ela geralmente é utilizada na pediatria, ultrassom transfontanela, ou então exame de vasos, o Doppler. E a gente não vai falar desses dois métodos não. A gente vai falar mesmo de tomografia computadorizada e de ressonância magnética. E aí pode surgir uma pergunta na sua cabeça. Qual o melhor método? E eu vou te responder de forma bem confortável. Depende se você está na emergência, depende da sua suspeita clínica, depende do quanto você pode investir nesse paciente e depende também, obviamente, da disponibilidade. Bom, falando da tomografia computadorizada de crânio, é um exame que vem cada vez mais estando disponível aí como arsenal diagnóstico para os médicos. Ela utiliza radiação ionizante para a obtenção das imagens que vão ser distribuídas em 3 janelas. A janela óssea, a janela paraparênquima e a janela da angiotomografia, que a gente está tratando aqui como janela, mas a gente sabe que ela é bem parecida com a tomografia, mas com a infusão de um contraste endovenoso. E aí, o que a gente tem que analisar é o seguinte: quando a gente está diante de uma tomografia, a gente avalia o que está aparecendo na nossa frente como hipointenso e hiperintenso, esse espectro de variações. O hipointenso é o ar e o hiperintenso é o que brilha, é o osso, é o sangue. De brinde vai aparecer aí uma tomografia com um projétil no crânio de um paciente, que brilha mais até do que o osso. Mas o nosso parâmetro de hiperintenso vai ser o osso, o sangue, que são as estruturas que vocês mais vão visualizar. Agora falando da ressonância magnética, é um exame que utiliza o movimento das moléculas de hidrogênio para gerar as imagens e transformá-las em 6 janelas. Mas a gente vai falar principalmente de 3 aqui. Bom, a ressonância magnética tem um detalhamento muito maior quando se comparado à tomografia de crânio. E geralmente você vai utilizar a ressonância, por exemplo, quando você está suspeitando de alguma coisa que você precise de um padrão mais específico assim da imagem para correlacionar com a clínica e fechar o diagnóstico. Por exemplo, uma situação de tumor cerebral. Você não vai utilizar uma ressonância no AVC agudo, porque você só quer diferenciar ali se tem ou se não tem sangue no paciente em janela que pode ser beneficiado com a trombólise endovenosa. Percebeu que isso é uma análise que varia de paciente para paciente, de situação para situação? É assim que a gente tem que pensar. Agora, falando das janelas da ressonância magnética, eu vou trazer 3 para vocês. A primeira é a T1, que é a considerada anatômica. Anatômica por quê? Porque a substância branca é mais clara, é branca, não tão branca, mas é branca. A substância cinzenta é mais escura e o líquor ele é hipoatenuado. Lembrando, na ressonância magnética, a gente vai utilizar outros termos para descrever o espectro de estruturas que a gente está visualizando. Ao invés de hipodenso a hiperdenso da tomografia, aqui vai ser hipointenso a hiperintenso, ou hipossinal até o hipersinal. A segunda ponderação que eu vou trazer para vocês é a T2, que é o contrário da anatômica, da fisiológica, que é a T1. Por quê? Que a substância branca vai ser mais escura, a substância cinzenta vai ser um pouco mais clara e o líquor vai brilhar na sua frente. A terceira ponderação é o flare, que é uma T2 sem líquor. É isso mesmo que você ouviu. Então ela vai ser contrária, com a substância branca mais escura, a substância cinzenta um pouco mais clara, o líquor ele não vai brilhar. Sabe por quê? Porque ela vai ser muito útil para avaliar doenças desmielinizantes, onde a gente precise atenuar o sinal do líquor para ter uma visualização melhor. Fechou? Pronto, moçada. Revisão básica aqui. A gente diferenciou tomografia de ressonância, entendeu que varia muito essa questão de melhor ou pior. Na verdade, ela nem existe. Você vai adequar, fazer uma utilização racional dos métodos diagnósticos, como tudo tem que ser na medicina. Agora, a gente escolheu aqui algumas situações muito importantes para a prática clínica.
Acho que não tem como começar com as situações clínicas possíveis na neurologia, das mais comuns, sem falar de AVC, né? Avião sem asa, fogueira sem brasa, é a neuro sem o AVC. Você está com um paciente, chegou em janela com déficit focal de instalação súbita. Que exame você vai solicitar? Você vai solicitar ressonância, que demora para chegar, demora para fazer, é menos disponível? Ou você vai solicitar uma tomografia porque você assistiu a minha outra aula e viu que no AVC agudo você tem que ver se tem sangue. Se tem sangue, é AVC hemorrágico, cuidados relacionados ao AVC hemorrágico. Se não tem sangue, você vai partir para avaliar os critérios de inclusão e exclusão deste paciente e desta paciente numa possível trombólise endovenosa. É tomografia para o paciente em AVC agudo. Ponto. Primeiro exame que tem que ser solicitado depois de descartado o quadro de hipoglicemia com a glicemia capilar, dextro, enfim, essas coisas aí que chamam a glicemia capilar, beleza? E aí a gente tem a principal diferenciação do AVC isquêmico por hemorrágico, que é exatamente isso. O sangue vai brilhar, ele vai ser hiperintenso. Ele vai chegar para você e dizer assim, ó, tô aqui, enquanto no AVC isquêmico em janela, geralmente você não vai ter sinais assim vultuosos de algum acometimento. Então aqui eu vou mostrar uma apresentação temporal do AVC para vocês, considerando os quadros hiperagudos, subagudos e crônicos. Nos hiperagudos tem alguns sinais que a gente vai discutir daqui a pouquinho. No caso do AVC subagudo, você já percebe uma diferenciação. E aqui vai uma dica muito importante. Na neuroimagem, na neurologia, você vai avaliar simetria, um lado com o outro. O normal nunca é o outro exame que você viu e considerou normal. O normal daquele paciente é o outro lado. Se estiverem dois acometidos, vai ter que ter um pouco de bom senso. Mas é sempre assim, análise comparativa. E aí você vai ver que nessa tomografia do AVC subagudo, você percebe que já há uma diferenciação, já há um sinal de hipodensidade, junto com um hipersinal de artéria cerebral média, a artéria cerebral média hiperdensa aí. Já o AVC crônico, você perceba que a área de necrose ela se parece muito com líquor, hipodensa. Então a gente tem aí um paralelo. No AVC hemorrágico o sangue brilha. No AVC isquêmico crônico, o sangue parece com líquor, é bem semelhante ao ar, aquela área morreu, ela vai ficar hipodensa. Flashcard na telinha para vocês. Quais são os principais sinais hiperagudos de isquemia na TC de crânio? São 4, vou elucidar, está aparecendo aí na tela. A artéria cerebral média hiperdensa, que já tinha aparecido aí no slide anterior, é um sinal considerável. Se você tem uma oclusão de artéria cerebral média, pode ser que o prejuízo funcional seja muito grande, porque é uma artéria de grande calibre. A gente tem o desaparecimento da ínsula, que na tomografia é um filetinho aí entre o núcleo lentiforme e esses sulcos. E esse desaparecimento ele também indica isquemia precoce, porque você já perde essa diferenciação que é mais nítida na tomografia de crânio normal. Depois disso, a gente tem o desaparecimento do núcleo caudado. Vou mostrar para vocês aí em detalhe, ó, que ele brilha de um lado e do outro ele está desaparecido. Com exceção da artéria cerebral média hiperdensa, esses outros achados eles já estão associados ao edema que está sendo causado pelo sofrimento da hipóxia. E por fim, pelo mesmo motivo, o desaparecimento dos sulcos. Percebam o quanto é importante analisar simetricamente com a tomografia. De um lado a gente tem sulcos, do outro eles estão sumidos por conta do edema. E aí imaginemos que você trombolizou um paciente com um AVC, aquele AVC de artéria cerebral média, um AVC grande, você conseguiu trombolizar e durante a trombose ele teve rebaixamento do nível de consciência. Qual a principal complicação da trombólise endovenosa? A principal complicação, flashcard na tela aí, ó, é o sangramento e principalmente sangramento em sistema nervoso central, que é o que a gente chama de transformação hemorrágica. E eu vou mostrar para vocês agora, está aparecendo as 4 classificações, a classificação de ECAS para transformação hemorrágica. Ó, no ECAS1 são sangramentos petequiais bem difusos, no ECA2 já há uma confluência desses sangramentos petequiais, ECAS 3 e 4 já há a formação de um hematoma. E diante de um quadro de possível transformação hemorrágica, você teve uma complicação na trombólise química, ela tem que ser suspensa imediatamente, o paciente ele tem que ir para a tomografia fazer um ATC de controle. E agora a gente vai falar de AVC hemorrágico. A primeira diferença que a gente tem que fazer entre a hemorragia intraparenquimatosa, IP e a HSA. As condutas elas são bem diferentes, essa divisão aqui ela é didática, tá bom, pessoal? Na hemorragia intraparenquimatosa, a gente tem a hemorragia lobar e a hemorragia hipertensiva. A hemorragia lobar, ela geralmente está associada à angiopatia amiloide. A hemorragia hipertensiva está associada ao que o nome sugere mesmo, hipertensão, diabetes, dislipidemia, doença de pequenos vasos.
o HSA geralmente está associado a rompimento de um aneurisma ou a trauma. Dica fera aí para você decorar as principais topografias da hemorragia intraparenquimatosa do tipo hipertensiva. Por que essa dica funciona? Porque a hemorragia intraparenquimatosa hipertensiva, ela se dá em locais de artérias perfurantes. E onde é que a gente encontra essas artérias? É para isso que você vai utilizar esse método mnemônico. O paciente do AVCH hipertensivo, ele não tem pressão controlada. N, núcleos da base. T, tálamo. P, ponte. E C, de cerebelo. Essa dica é fantástica. Professor Pablo, um abraço. Agora falando de HSA, a gente tem a escala de Fischer, só para a gente tentar otimizar o tamanho da HSA. No Fischer 1 é o paciente que tem clínica, ele chegou com aquela cefaleia entrovoada, aquela cefaleia super intensa, e aí você fez o exame, olha, desesperado, porque não tem nada, aparentemente não tem sangue. Ou se estiver muito discreto, que não dá nem para perceber pelo método de imagem. Aí como é que você prossegue na investigação para confirmar se tem hemorragia subaracnoide? Punção licórica, para ver se tem hemácia nesse líquido, beleza? No espaço subaracnoide. No Fischer 2 você já percebe sangramentos discretos ali em alguns pontos, em algumas cisternas. No Fischer 3 você já tem hematomas mais pronunciados, mais cisternas acometidas. E no Fischer 4 aí é uma tempestade, pode ter hemoventrículo, enfim, muita coisa. O prognóstico é geralmente muito reservado. E a escala de Fischer é curioso que ela tem uma relação com a possibilidade de vasoespasmo. Mas nesse caso, não é o Fischer 4 o paciente que vai apresentar mais vasoespasmo, é o Fischer 3. Agora vamos falar de traumatismo crânioencefálico, e eu tenho certeza que quando a gente fala de traumatismo e neuroimagem, duas imagens aparecem na cabeça de vocês. Uma é o hematoma subdural no formato de lua crescente, né? E o hematoma epidural, que tem o formato de lente biconvexa. Mas vamos entender um pouquinho da neuroanatomia? Imagem na tela aí para vocês. De forma bem simplificada, a gente tem aí pele, periósteo, osso e as três meninges, dura mater, aracnoide e pia mater. A dura mater, na calota craniana, ela tem dois folhetos, um que é aderido ao periósteo. Quando esse folheto se desprende por trauma e consequente sangramento, é que a gente tem a formação do espaço epidural. Ele não existe na vida real, ele é formado nessas situações. E aí é que vocês podem perceber nessa outra imagem que a gente tem o espaço subdural, o epidural, que é formado a partir desse descolamento e de brinde uma hemorragia intraparenquimatosa lobar nesse esquema bem bacana aí. Percebam que em azul há a representação do líquor e é exatamente por isso, por no hematoma subdural haver contato do líquor com o sangue, que você pode, numa punção licórica, identificar e confirmar um diagnóstico de HSA. Beleza, chegamos nos tipos de hematoma. Eu disse que duas imagens provavelmente se formaram na sua cabeça, mas eu tenho uma adenda. O hematoma subdural, ele pode se dividir em agudo e subagudo ou crônico. E aí você percebe naqueles conceitos iniciais que a gente falou. Joga a imagem na tela. O hematoma subdural agudo, o sangue ele está brilhando. No subdural subagudo ou crônico, esse sangue ele já foi absorvido e você percebe aí uma hipodensidade mostrada pelas setas em branco. E por fim, o hematoma epidural, que tem esse formato de lente biconvexa. É importante lembrar que o hematoma subdural ele é mais frequente em pacientes idosos e etilistas, que tem um comprometimento do volume cerebral. Esse sangramento do hematoma subdural é venoso, ele é decorrente das veias em ponte que existem no encéfalo. Quando você reduz isso, essas veias elas ficam mais soltinhas e com o trauma elas ficam mais propensas a sangrar. É um sangramento geralmente lento, por isso alguns casos passam até despercebidos. No caso do hematoma epidural, é sangramento arterial, geralmente por rompimento da artéria meningea média. Esse sangue ele vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, o paciente pode também ficar bem e de repente ele, rebaixa. É o que a gente chama de janela sintomática. Então, todo paciente com trauma crânioencefálico, você passou pela tomografia, mesmo que você não identifique nada, se ele tem um fator de risco, se ele teve um trauma de alto impacto, se ele teve lesão em região, alguma fratura de base de crânio, ele tem que ficar em observação, porque ele pode estar na janela sintomática, ele vai para casa, rebaixa, piora o quadro, e aí você pode perder esse paciente. E para finalizar, quais são os sinais clínicos de fratura de base de crânio? Tem que saber, eu sei que vocês sabem. Vai lá, sinal de Barrow, sinal do guaxinim e tem também rinorreia e otorreia, que é quando há vazamento de líquor pelo nariz ou pela orelha. Gente,
acho que é isso. A gente conversou muito sobre neuroimagem, percebendo que tem muitas situações que podem aparecer ou que até já apareceram na sua vida e percebendo que não é difícil. É só observar, ver padrão, fazer comparativo e entender um pouquinho como que essas imagens são obtidas. Isso vai fazer o estudo da neuroimagem se tornar mais fácil para você. Vamos afastando essa neurofobia, vai ter mais conteúdo aqui, beleza? Deixa a sugestão nos comentários, fala o que você achou, a gente vai gostar muito de ler as suas impressões. Falou? Um forte abraço para vocês e tchau!